dia, muita alegria a gente dar início a essa live desta quinta-feira, trazendo a nossa ocupação, o nosso foco para a realidade da igreja pós-pandemia. Na quinta-feira passada, tivemos oportunidade de refletir bastante sobre isso, debater, trazer ideias, prognósticos, visões sobre como será ou como seria a igreja na pós-pandemia, e o foco foi afunilando para a questão da missão da igreja. Por isso, nessa quinta-feira, nós temos aí várias pessoas, líderes, pastores, gente muito boa que está conosco para a gente debater, conversar, enfim, agregar visões na construção de um pensamento sobre missão da igreja visando a pós-pandemia. Estão conosco nesta live o pastor Vander Gomes, da Igreja do Recreio, do Rio de Janeiro, pastor João Emílio, da Primeira Igreja de Irajá, também do Rio de Janeiro, pastor Josué Campanhã, que é o diretor da Envisionar, uma instituição extremamente relevante, que trabalha com liderança, pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, pastor Márcio Santos, que é o diretor-geral da Convenção Batista Mineira, pastor Roberto Silvado, que é pastor da Igreja Batista de Bacaxeri, em Curitiba, ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, gente nossa do coração, que está também cooperando com a nossa live. Também está conosco o pastor Paulo Ramos, pastor da Igreja Batista Monte Oreb, está pastoreando essa igreja por mais de 40 anos, ali no Rio de Janeiro. Está conosco também o pastor Juraci Carlos Bahia, que é o pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, foi também, durante muitos anos, diretor-geral da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Pastor Técio Ribeiro de Souza, pastor da Primeira Igreja Batista em Maceió, em Alagoas, também esteve conosco quinta passada e está novamente com a gente aqui nesta live. Pastor Ailton Desidério, pastor da Primeira Igreja Batista de Lins, de Vasconcelos, na rua Vilela Tavares, ali no Rio de Janeiro. Muito bom ter o Ailton conosco também, é mestre em psicologia, enfim, tem uma contribuição boa, está para compartilhar conosco. Pastor doutor Israel Belo de Azevedo, meu ex-professor e eterno professor, ensina a gente através da vida dele, dos escritos. A gente está conosco também nessa live, pastor da Igreja Batista em Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Temos a alegria de contar com o Ilimani na nossa técnica, que é responsável por fazer essa live ficar no ar aí e garantir a qualidade técnica. Muito obrigado, Ilimani. Já de antemão, quero agradecer ao Ilimani e ao pastor Márcio o apoio técnico da Convenção Batista Mineira à nossa live. Obrigado, Márcio. Que Deus abençoe muito vocês aí. Muito bem, a igreja e sua relação com o mundo. Jesus Cristo veio ao mundo, mas não era do mundo. Ele orou não para que seu povo fosse tirado do mundo, mas que fosse liberto do mal. Sua igreja, portanto, tem a responsabilidade de permanecer no mundo, sem ser do mundo. A igreja e o cristão, individualmente, têm a obrigação de opor-se ao mal e trabalhar para a eliminação de tudo que corrompa e degrade a vida humana. A igreja deve tomar posição definida em relação à justiça e trabalhar fervorosamente pelo respeito mútuo, a fraternidade, a retidão, a paz em todas as relações entre os homens, raças e nações. Ela trabalha confiante no cumprimento final do propósito divino no mundo. Esses ideais que têm focalizado o testemunho distintivo dos batistas choca-se com o momento atual do mundo e em crucial significação. As forças do mundo os desafiam. Certas tendências em nossas igrejas e denominações põem-nos em perigo. Se esses ideais servirem para inspirar os batistas, com o senso da missão digna de honra presente, deverão ser relacionados com a realidade dinâmica de todo o aspecto de nossa tarefa contínua. A igreja tem uma posição de responsabilidade no mundo,
Sua missão é para com o mundo, mas o seu caráter e ministério são espirituais. Texto do documento Princípios Batistas, que de longa data, de certa maneira, inspira e abençoa o pensamento, a formação do pensamento batista. O nosso foco nessa live é a missão da igreja. E, nesse sentido, nós vamos ter aí agora uma primeira rodada para ouvir os pensamentos, aquilo que cada um tem no coração sobre missão da igreja. Vamos lá, pastor Vander Gomes, pastor João Emílio, pastor Josué Campanhã, Fernando Brandão, Márcio Santos, Roberto Silvado, Paulo Ramos, Juraci Bahia, Israel Belo de Azevedo, Tércio Souza e Ailton Desidério vão dizer para nós qual é a missão da igreja. Pastor Vander, bom dia. Seu microfone está mutado. Vamos desligar, vamos todo mundo aí ligar o microfone, porque ligar tem que ser a gente, só desligar que a live pode fazer. Desculpe, pastor Vander, por gentileza, pode recomeçar. Bom dia, querido. Bom dia. É um privilégio estar aqui com os irmãos, com todos que estão nos ouvindo. É muito importante que nós entendamos que a missão da igreja, ela foi revelada. Ela foi entregue. Nenhum de nós tem competência de estabelecer uma nova missão. A igreja apenas executa a ordem que lhe foi dada por Cristo, que é refletir a sua imagem e o reino de Deus na terra. Essa missão é ampla, é uma missão difícil, porém ele mesmo disse que estaria conosco para que pudéssemos cumprir a missão. Então essa missão da igreja, de refletir o amor de Deus na terra, ela nos foi entregue, ela foi revelada. Nós não temos absoluta condição de criarmos alguma coisa nova ou fazermos qualquer interpolação nesta missão. Temos que obedecer e cumprir a missão de reflexão. Amém. Pastor João Emílio. Bom dia a todos. Uma alegria estar com os nossos amigos aqui na live, um povo tão especial, também aqueles que nos acompanham agora. Pastor Vander iniciou dizendo que a missão foi entregue. E eu queria acrescentar que, por conta disso, é uma missão permanente. Os tempos mudam, mas a missão continua a mesma. E ela está, de certo modo resumido, no que Jesus disse em Mateus, no capítulo 28, suas palavras finais. E ali nós encontramos o pregar o evangelho. Então, existe uma missão da igreja que está ligada à proclamação, ao conteúdo de uma mensagem. Isso é uma coisa muito relevante, porque isso não pode ser substituído por uma ação social que não vem acompanhado de uma mensagem, mas tem também ali o discipulado. E o discipulado, ele exige que se encontrem, que se casem a mensagem com a vida, que reflete. Obrigado, pastor João Emílio. Pastor Josué Campanhã, qual é a missão da igreja? Olá, amigos, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar com uma frase de um pensador inglês, o Andrew Kirk, que diz que não é tanto o caso de que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim que tem uma igreja para a sua missão. Eu achei muito interessante desde que eu ouvi essa frase a primeira vez, porque, como o Vander falou, não é algo para a gente descobrir, é algo para a gente se juntar a ela. E eu lembro sempre de um mentor e colega que eu tive, o Ari Veloso, foi meu professor também, que dizia: Deus só pediu para a gente fazer uma coisa, que foi isso que o João mencionou, discípulos. O resto nós inventamos tudo. Então isso significa que a gente se junta a Deus em missão. A escolha da tarefa não é nossa, é dele. E o Dr. Shedd também dizia que a mesma missão da igreja é a missão dada a Jesus, que é exatamente refletir esse amor e graça dele ao mundo. E a pergunta, então, é de que forma nós estamos fazendo isso? De que forma nós
Desculpe, Josué, de que forma nós estamos fazendo isso, cumprindo essa missão. Fernando Brandão, qual é a missão da igreja? Bom dia, pastor Lécio e todos os colegas que estão conosco. A missão da igreja é multiplicar discípulos até a volta do Senhor Jesus. Quando as pessoas iam a Jesus, Jesus atraía pessoas e ele manifestava na vida dessas pessoas a compaixão, a graça, o seu amor e o poder dele. E as vidas eram transformadas. A missão da igreja é manifestar a compaixão, a graça, o poder de Deus e transformar estas vidas num processo de discipulado, mas um conceito profundo e amplo de discipulado e não apenas de fazer membros de igreja. Multiplicar discípulos até a volta do Senhor Jesus, a missão da igreja passa exatamente nesse ponto. Amém. Bom dia, pastor Roberto Silvado. O senhor pode ligar o seu microfone e responder também essa pergunta intrigante. Qual é a missão da igreja? Bom dia a todos. Eu gostaria de destacar que, no meu entendimento, a missão da igreja é promover a glória de Deus. Efésios, capítulo 1, diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. E lá no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A igreja cumpre a missão de promover a glória de Deus, vivendo os valores do reino de Deus em toda a sua plenitude. A igreja, como corpo de Cristo, hoje, ela está na sociedade sendo sal e luz, promovendo transformação. Quando ela faz isso, ela salva pessoas, faz discípulos, promove transformação e, com isso, o nome de Deus é glorificado. Amém. Pastor Paulo Ramos, por gentileza, pastor, ligue o seu microfone e responda para nós, na sua visão, qual é a missão da igreja. A missão da igreja é trazer o reino de Deus na terra, proclamar o evangelho e para esse reino entrar na vida das pessoas e essas pessoas terem os seus corações e as suas vidas transformadas. Que o evangelho, que é formador de discípulo, ele transforma a vida e vem para salgar. Ele vem para transformar a sociedade. Ele não vem apenas para ser uma nova religião. Então, o poder do evangelho é o poder da ação da palavra, do Espírito Santo, transformando vidas, implantando o reino de Deus no coração do homem e essa vida maravilhosa que pode trazer o céu na terra. Amém. Pastor Juraci Carlos Bahia, bom dia. Por favor, ligue o seu microfone aí. Qual é a missão da igreja na sua visão, pastor Juraci? Bom dia, gente. Bom dia, pastor Lécio. Eu destacaria o devocional. Deus está agindo no mundo, além da igreja. O reino de Deus é algo bem mais amplo, mas a igreja é a tribo de Levi, é o Davi, é o queridinho, é a queridinha de Deus. Então, ele é o corpo dele aqui na terra. Então, eu diria que a igreja deve se preocupar especialmente com o devocional, com a ligando todas as coisas, todas as ações de Deus, né? Desde o que é chamado secular ao poder de Deus. Então, eu diria que a missão da igreja é ser essa tribo de Levi hoje. Muito bem. Bom dia, Israel Belo de Azevedo, graça e paz. Qual é a missão da igreja, mestre? Além daquilo que tudo que foi aqui já mencionado com muita competência pelos diretíssimos cooperadores dessa transmissão, penso que nós temos a tarefa, por isso que eu acho inócuo esse planejamento que coloca missão, visão, valor da igreja. Para mim, isso tudo é pura bobagem, porque já está tudo dado, disse o Wander lá no começo, qual é a nossa missão. E eu junto às palavras esta, é ligar o homem a Deus, ligar Deus ao homem. Essa é a nossa missão, o resto é penduricalho. Graça e paz, pastor Tércio, lá das Alagoas. Na sua visão, querido, o que você agrega sobre a missão da igreja? Pastor Lécio, queridos colegas, e também um bom dia especial a todos que estão nos acompanhando.
Eu tenho entendido que a missão da igreja, estabelecida na palavra, é ser a resposta de Deus para os problemas humanos. E o principal problema do ser humano é o seu distanciamento do seu Criador, a sua alienação com o seu Criador. E a missão da igreja ser presença de Cristo na sociedade, mas também ser a resposta de Deus para as angústias e problemas humanos. Muito bem. Querido Ailton Desidério, sua vez aí de falar sobre a missão da igreja. Bom dia. Bom dia, Lécio e amigos. A missão da igreja, bem aqui colocada pelo Wander, reforçada pelo João Emílio, por todos, tem a ver com Mateus 28, 19 e 20, tem a ver com Atos 1, 8. A missão da igreja tem a ver com gente, né? A compreensão da missão é uma coisa, a prática desta missão é outra. A missão da igreja tem a ver com gente. Jesus entende da gente, porque Jesus se fez gente como a gente. Então, na medida em que a igreja se aproxima das pessoas, procura compreender essas pessoas e fazer a diferença na vida delas, ela cumpre a sua missão. É menos estrutura e mais gente, mais contato. Márcio Alexandre, Márcio Santos, das Minas Gerais, como que você vê essa questão da missão da igreja, querido? Bom dia. Bom dia, Lécio. Parabéns pela iniciativa da live. Bom dia a todos. Bom, muito já foi dito sobre a missão da igreja, mas eu acho que a principal missão da igreja, à luz de Isaías, capítulo 43, verso 21, e também do texto já citado pelo pastor Silvado, de Efésios, capítulo 1, versos 5, 6 e também verso 12, é adorar a Deus. Eu acho que a igreja, antes de fazer, ela precisa ser. Aliás, é o tema da campanha de missões em Minas Gerais, ser e fazer discípulo. Então, em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, é adorar a Deus. E depois, como consequência dessa intimidade, desse relacionamento, é proclamar o Evangelho, proclamar o Reino de Deus. Muito obrigado. Essa primeira rodada aí, cada um teve apenas um minutinho. Eu quero pedir desculpas aí à restrição do tempo, mas a ideia é ter esse conjunto mesmo aí de reflexões iniciais sobre a missão da igreja. Quero informar que o nosso chat está aberto, você pode participar, colocando ali também sua contribuição, e a sua participação é bem-vinda nessa live nossa. Na segunda rodada agora, vamos partir do pressuposto de que, sendo a missão da igreja algo tão lindo, conforme as declarações que foram feitas aqui, ao longo da história, coisas foram agregadas à igreja. A igreja foi trazendo coisas, deixando que coisas se incrustassem no seu casco aí, pensando na igreja como um grande navio, e que acabaram tornando a igreja um pouco mais pesada, mais lenta, um pouco distante do foco. Partindo desse pressuposto, a gente vai ouvir agora na primeira parte, cinco participantes sobre o que terá sido agregado, quais foram os supérfluos, no sentido de coisas não necessariamente ruins, mas coisas que vêm colocando a igreja um pouco fora do rumo, do parâmetro, daquilo, conforme os irmãos têm dito aí, que foi entregue, que foi dado, que foi delegado à igreja. Pastor Tércio Ribeiro, pastor Márcio Alexandre, Ailton Desidério, Paulo Ramos e Wander Gomes vão falar sobre isso. Supérfluos, coisas agregadas. Pastor Tércio, pode iniciar. Eu, há dias atrás, li uma frase de um pastor de uma igreja do interior de São Paulo, onde ele disse o seguinte: nós precisamos estar casados com a missão e namorando os modelos. E aí, logo depois ele foi criticado e falou assim: não, gente, quando eu digo namorar um modelo, não estou falando de ser leviano. Só que eu estou dizendo que há uma diferença entre o casamento e o namoro. Eu penso que uma das coisas que foi agregada à igreja, que tornou a igreja muito pesada, apesar de nós defendermos o sacerdócio universal de todos os crentes, foi um clericalismo exagerado. A igreja se tornou mega dependente do dom, do carisma, da palavra, da direção do pastor. O pastor tornou-se quase que aquele camisa 10 do time que recebe a bola
e se um dia ele não está, a coisa não caminha. Então, eu acho que o clericalismo exagerado tem nos atrapalhado. Ok. Sua vez, pastor Márcio Alexandre. Microfone, pastor, tem que estar ligado. Eu gosto de estudar um pouquinho sobre Roger Baptiste. Ele, o que instituiu mesmo e desenvolveu os primeiros escritos sobre sociologia da religião no Brasil. E ele vai fazer alguns destaques importantes que, à luz disso, eu creio que um dos grandes problemas que nós temos hoje na igreja foi a institucionalização do sagrado, quando a gente, de fato, começa a dar mais valor à instituição do que, de fato, aquilo que é a essência do processo. E também um outro mal que a gente percebe é a supervalorização da forma em detrimento à essência. Isso é algo latente no nosso tempo, em que a gente está mais preocupado com aquilo que é o formato do que a essência propriamente dito. Eu penso que esses dois pontos foram agregados na igreja do nosso tempo. Coisas que vêm sendo incrustadas. Pastor Ailton Desidério. Ao decorrer do tempo e dos anos, uma supervalorização da estrutura em detrimento da pessoa. Aí vem ao encontro do que o pastor Tércio colocou. A mensagem motivacional impregnada pelo coach, ao invés da mensagem pautada expositiva biblicamente. A utilização indevida do marketing, uma igreja marqueteira, e uma adoração ao número em detrimento da pessoa. Nenhum problema com o crescimento, todos nós queremos, mas desde que isso não aconteça em detrimento da pessoa. Portanto, resumindo, estrutura, incorporação da mensagem motivacional pelo viés do coach, nós temos muitos coaches nos púlpitos, o marketing de maneira indevida e a numerolatria. Obrigado. Pastor Paulo Ramos, é a sua vez, o microfone, e para nós o que, na sua visão, tem sido frustrado, agregado como supérfluo na história da igreja. Mas liga o seu microfone, pastor. Seu microfone, pastor. Precisa ligar. Eu vejo uma igreja que um dos problemas tem sido uma igreja muito templocentrista. Ela valoriza por demais a celebração como que fosse o ponto mais importante da igreja, quando o ponto mais importante da igreja não é estrutura, não é templo, não é, vamos dizer assim, o clericalismo, mas são as pessoas, a igreja como pessoa. As pessoas é que formam a igreja. Então, outra coisa também que está ocorrendo é o seguinte, a multiplicidade de tipos de crescimento em detrimento daquilo que nós vemos dentro da Bíblia, que é o padrão que está em Atos 2, o livro de Atos, etc. E eu estava estudando outro dia um livro que ele me falava de 32 tipos diferentes de crescimento de igreja. Então, isso tem sido um problema muito sério aí, essa diversidade, e que muitas das vezes nós estamos esquecendo que o grande propósito da igreja é cumprir a sua missão. Ok. Para fechar esse bloco de reflexões sobre supérfluos agregados, sua oportunidade, pastor Wander. Liga aí o seu microfone. Sim. Eu acredito que duas coisas são importantes. Primeiro, foi agregado ao longo desses 2000 anos muitas crenças antagônicas ao Novo Testamento. A igreja pratica coisas que não têm nada a ver com os ensinamentos do Novo Testamento. Esse, para mim, foi o primeiro grande perigo que tem sido colocado na igreja, que tem estado na nossa vida, na nossa prática. Nós temos que pensar muito nisso, nessas crenças que não têm a ver com a realidade do Novo Testamento. E a segunda coisa que eu quero destacar, depois de tudo que os colegas já falaram, é essa diversidade tóxica. A diversidade ela é importante,
mas nós entramos numa diversidade que é quase uma divisão de unidade muito grave, muito séria. E eu julgo que essa diversidade ela tem sido tóxica ao cristianismo na Terra. Então, eu destaco esses dois pontos, as crenças indevidas em relação ao Novo Testamento e essa coisa da diversidade tóxica. Muito bem. Tendo pensado sobre supérfluos incrustados, a missão, a igreja, a sua missão ao longo da história, chegou a hora de a gente pensar um pouco sobre aspectos que foram esquecidos, né? Ou crenças que foram abandonadas, ou práticas que foram ficando no caminho ao longo da história da igreja. E teremos a alegria de ouvir mais 6 participantes sobre isso, na ordem aqui: Israel Belo de Azevedo, Fernando Brandão, Juraci Bahia, João Emílio, Josué Campanhã e fechando com o Roberto Silvado. Israel Belo, você começa. Entre os aspectos que temos esquecido é, sobretudo, a dimensão profética da igreja. Nós não encontramos, para ficar com o Novo Testamento, que o Wander também citou, nenhuma relação de dependência dos poderes constituídos, de amizade com os poderosos, que nós vemos nos dias que acabaram vindo desde Constantino. Perdemos essa nossa falha maior, penso eu, a leitura dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, que não cultuavam os poderosos. Tanto é que o autor do Apocalipse as chama de bestas. Mas nós os incensamos. Estamos errados nesta prática. Nada de cafezinho com prefeito, governador, presidente. Nós temos que apontar os dedos contra eles, quando eles estão pecando e levando nosso povo à fome, à miséria. Ok? Tenho dito, Fernando Brandão. Eu penso que nós perdemos, a igreja perdeu muito a simplicidade da vida cristã e o básico na vida dela, o discipulado. A igreja se tornou uma igreja de programas para atender uma expectativa do povo e atrair pessoas. A igreja perdeu esse discipulado, não o conceito de discipulado de formar membros, de doutrinar ali para o batismo, mas um conceito de discipulado de vida, vida na vida. E outra, a vida de oração. As reuniões menos frequentadas das igrejas é a reunião de oração. Reunião de oração não atrai ninguém, não. Alguém me disse um dia, se você quiser gente numa reunião de oração, convida um cantor famoso. Então, quando a oração não atrai o povo de Deus para orar, não tem vida de oração, não tem discipulado. A maioria dos crentes não discipula, não tem vida de discipulado e não é discipulado. Então, a igreja tem abandonado a simplicidade da vida de oração e a simplicidade da vida do discipulado. Ok? Estamos chegando, hein? Coisas que foram esquecidas, Juraci Bahia. Eu diria que nós perdemos a consciência de que o rei está pessoalmente na batalha. Isso afeta o que o professor Israel falou e o que o Fernando Henrique, meu Deus do céu. Não, por favor, meu irmão. Brandão, não, seria uma grande... Bom, deixa para lá. Fernando destacou, porque nós assumimos, nós somos o sujeito, a igreja hoje assumiu as rédeas, esquecemos que nós somos cooperadores, é que o rei é que está pessoalmente na batalha, expandindo o reino. E aí, como a gente não tem essa consciência, pastor Fernando, a gente não só não vai à reunião de oração, a gente não ora, porque nós não precisamos pedir ao rei que baixe o seu braço. Então, perdemos essa consciência, ou muito dela. É isso aí. Muito bem. Obrigado. Emílio, o que a igreja abandonou, querido? Seu microfone. Liga aí o seu microfone. Obrigado. Eu queria destacar 2 coisas. Primeiro, as 2 com relação ao conteúdo da mensagem. Nós estamos abandonando uma mensagem mais simples em busca de uma mensagem que se case com as expectativas da mente de um emergente, de uma família emergente. Buscar a Deus, em certo modo,
tem a ver com querer que Deus abençoe os filhos na escola, que dê apartamento, que dê casa e que abençoe o trabalho. E Deus pode fazer isso tudo, mas isso não é o núcleo da vida, não é o centro da mensagem cristã. Em segundo lugar, aquilo que o professor Israel citou, nós também estamos transformando a nossa mensagem como se estivéssemos esperando um Messias político, um Messias guerreiro que entra na sociedade, mas com uma roupagem política. Nós temos uma mensagem superior a tudo isso. Eu tenho visto muito presente assim o crescimento dessas duas alas, uma ala da prosperidade e uma mensagem focada numa transformação que exige uma intervenção política até partidária. Ok. Isso pode nos enfraquecer no Brasil de um modo desastroso. Emílio, vai acompanhar sua oportunidade. Eu creio que perdemos três coisas. A essência de Mateus 28, que é o discipulado. A coisa mais poderosa que Jesus veio aqui para mostrar para a gente na prática como é que era. Além de ter vindo para morrer e salvar, ele veio para mostrar como é que era esse negócio na prática. A coisa mais transformadora que pode ocorrer com a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Em segundo lugar, perdemos a estratégia de Jesus, porque a primeira parte da estratégia de Jesus foi o discipulado e a segunda parte foi liderança. Ele transformou aqueles discípulos em líderes que iam transformar o mundo. Então, perdemos a capacidade de formar líderes. E terceira coisa, perdemos a capacidade de investir na nova geração. Deuteronômio 6. Tem um autor chamado Joy Raymond que diz: os frutos estão nas raízes. E as raízes são as crianças, a nova geração. Acho que perdemos essas três coisas. Ok, muito legal. Silvado, a sua oportunidade agora de fechar esse bloco sobre os abandonos. Eu queria destacar que, na minha avaliação, gostei do que eu ouvi, mas na minha avaliação, eu acho que nós perdemos o conceito do líder servo, semelhante ao nosso Mestre Jesus. Nos nossos dias, pastor assumiu postura de CEO, de executivo de empresa, e muitos membros têm essa expectativa de que ele trabalhe servindo dessa forma. E isso descaracterizou de uma forma absurda o que significa ser líder no reino de Deus e o que significa capacitar líderes no reino de Deus. Nós perdemos muito da humanidade no ministério cristão e dentro da igreja. Muito bem. Agora, com esse conteúdo aí que nós acabamos de ouvir, muita coisa foi dita, a gente conversar livremente sobre o que foi dito, né? Qual é a sua reflexão sobre o que foi dito? Eu vou começar e eu quero que vocês livremente participem, chamando, destacando algum aspecto que foi comentado, para que a gente possa aprofundar. Eu vou começar pedindo ao pastor Wander que detalhe um pouco na visão dele, ou mencione algumas dessas práticas que ele citou, que, na sua visão, são práticas que fazem parte da igreja de hoje, da praxis da igreja de hoje, mas que destoam do Testamento, pastor. Já foram algumas mencionadas, essa questão do clericalismo, né, da posição da liderança, da posição do pastor, um abandono também da raiz, o abandono do discipulado, o abandono daquilo que era o essencial da igreja, do fazer discípulos, e nós começamos a enveredar por outros caminhos, valorizando outras coisas. Foi mencionado também a questão da igreja e o marketing, a igreja que se institucionaliza de uma maneira exacerbada, desvalorizando o indivíduo, dando muita ênfase às formas, às coisas, realmente uma preocupação exagerada com os números. Enfim, nós tomamos alguns caminhos e nós agregamos à igreja algumas coisas que não fazem parte do escopo do Novo Testamento.
O Novo Testamento ele é muito simples e objetivo na questão da santidade e do fazer discípulos de Jesus. Nós temos que repensar a igreja. Bem, pastor Silvado, fala-se muito em evangelismo, mas o professor Israel colocou a questão da tendência da igreja se aproximar muito do poder, dos poderosos, e usou a expressão nada de cafezinho com o prefeito, com o governador, etc., né? Como é que a gente pode ganhar essa turma que está no poder se a gente não se relacionar com eles, não criar vínculos? Eu acho que a grande questão é nós nos relacionarmos com eles como seres humanos e, ao mesmo tempo, seres humanos que precisam prestar contas e não termos um relacionamento de subserviência ou de simplesmente troca de interesses. Eu tenho um relacionamento muito positivo com líderes aqui da nossa cidade, em que eu oro por eles, eu mando mensagens, quando era possível ir no gabinete, eu ia no gabinete orar, eu entregava literatura e tive várias situações em que eu pude falar do amor de Deus com muita liberdade. Eu estava falando com um ser humano, com um pai de família, e pude cobrar determinadas situações de postura com relação à cidade, interesses que nós tínhamos com relação à cidade, porque ele estava num cargo eletivo. E a igreja cumpre esse papel também. Então, eu estou falando com ele na função que ele exerce. Mas eu falo também com ele como pai de família, como um ser humano que precisa do amor de Deus e precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. É fugir da subserviência e fugir do estar tentando fazer conchavo. Essa que é a questão. Muito bem. Pastor Josué, como é que a gente forma líderes que sejam capazes de conduzir a igreja a abrir mão do que foi incrustado e a trazer de volta o que foi abandonado? Eu creio que está muito no que o Silvado falou da questão do líder-servo. Eu sempre menciono uma história que foi a forma como eu fui introduzido na liderança, né? Eu nasci e cresci na igreja e, quando estava na adolescência, um dia me pediram para ir dar um aviso na sala dos jovens. Eu botei a cara para dar o aviso, alguém me indicou para presidente dos jovens. E eu entrei lá para dar um aviso e saí presidente dos jovens, porque todo mundo tinha sido indicado e ninguém aceitou. Eu fiquei imaginando que alguém ia botar a mão no meu ombro e dizer, bom, agora vem aqui, eu vou te discipular, eu nem sabia essa palavra na época, e vou te ensinar o que é ser um líder para você servir. Eu estou esperando essa reunião, tem uns 40 anos já, ela nunca aconteceu, e eu fui embora na liderança, olhando o que todo mundo estava fazendo. Só que eu me tornei um líder ativista, extremamente realizador por muitos anos, e demorei 35 anos da minha vida para descobrir o que era discipulado, e depois de entender o que era ser um discípulo, né, como o Márcio mencionou, entender o que era fazer discípulos, e depois disso entender o que era ser um líder-servo, que não era simplesmente o cara que fazia atividades, mas era o cara que estava disposto a pegar a bacia e a toalha. Então, eu imagino que essa deve ser a história de muitos da minha geração, porque as gerações anteriores e a minha, a nossa, não foi discipulada. E eu acho que tem sobre os nossos ombros hoje uma responsabilidade tremenda de não deixar que isso aconteça com as novas gerações. Pastor Fernando, em alguns momentos você falou não o tipo de discipulado assim, não o tipo de discipulado desse jeito, daquele jeito. Tem uma oportunidade agora de aprofundar um pouquinho quando você diz fazer discípulo. O que isso quer dizer? Pastor Lécio, nós vivemos um tempo que discipulado, quando uma pessoa se convertia, era ensinar as doutrinas batistas e preparar a pessoa para o batismo. Ela era batizada, se tornava membro da igreja, pronto. Esse era o conceito de discipulado. Discipulado é vida cristã para sempre. Discipulado é maturidade, é crescimento, é relacionamento com Deus, é vida de oração, é vida intencional
para fazer outros discípulos. O discipulado é o estilo de vida da igreja ser, é o que Jesus Cristo colocou. Ele começou a sua igreja com discipulado, ela se desenvolveu com discipulado, ela cresceu com discipulado, mas a igreja se tornou algo de programa para atender a expectativa do público, e ela começou a receber a influência do modelo empresarial, especialmente da década de 80, 90, definindo o conceito de missão e visão, e o pastor se tornou um executivo, um CEO, e a igreja passou a ser tipo um empreendimento de negócios, o seu franchise ali, a sua rede, a sua cadeia, seu negócio, e quando, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo para manifestar a glória e o poder dele nesse processo de discipulado. A igreja é discipulado. Nesse processo de discipulado, pastor Juraci, como garantir que o conteúdo seja preservado, pegando aí a sua fala? Pastor Lécio, como o Josué Campanha destacou, eu sou também fruto de uma geração que tem deficiências na formação deste viés. Eu sinto uma certa tristeza por não ter aprendido a praticar esse discipulado. Então, eu confesso uma certa incompetência nesse assunto. Eu tenho decidido ser o melhor que eu posso e atrair pessoas para andarem comigo, para tentar restaurar um pouco dessa deficiência na minha formação, quanto ao ajudar outros a crescer em Cristo. Então, eu valorizo muito encontros como este que está acontecendo aqui, porque posso aprender com eles também, com esse encontro. Muito bem, daqui a pouquinho o Instagram deverá encerra com 1 hora, e o pessoal que está no Instagram vai cair o Instagram, vocês retornam, porque vamos ter ainda mais 30 e poucos minutos de live, e vocês poderão acompanhar essa live. Israel Belo de Azevedo, senti na sua fala uma certa indignação com a questão da igreja e os poderosos, aí uma certa indignação com a questão da política, com quem exerce o poder e etc. Dá a oportunidade de você aprofundar um pouco disso aí. Um dia desses, recebi um recado de um assessor, do assessor, para ir a uma reunião, para me encontrar com o prefeito. Não fui, ainda bem que não fui, porque em seguida, na verdade, era fazer campanha para uma certa atividade que estava desenvolvendo, e ninguém pôde falar nada. Ele chegou lá, botou um vídeo, inclusive, apareceu depois na reunião, ou seja, buscando apenas apoio para os seus projetos, sejam eles legítimos ou não. É isso que eu falo de tomar cafezinho, porque alguns já reclamaram aqui comigo nas redes sociais que não tem nenhum problema em tomar cafezinho. Eu não tenho tempo para tomar cafezinho com esse tipo de coisa, porque, na verdade, o problema nosso é que nós gostamos do poder. Eu fico imaginando quando Constantino, aspas, se converteu, fecha aspas, como a liderança de agora sim não seremos mais perseguidos, ótimo, agora sim. Aí começaram a construir templos, a fazer aquela beleza toda, e a essência se perdeu. O poder é altamente corrosivo e corruptor. Temos que ser profetas como Amós, mesmo que sejamos contestados por Amazias. Pastor Técio, como evangelizar, como exercer a missão, como alcançar as classes dominantes, o povo que está no poder, essa gente que tem a caneta na mão, que tem a chance de tomar decisão. Parece muitas vezes que a igreja evangeliza quem está ali na base da pirâmide, mas não se preocupa em alcançar quem está no topo da pirâmide, como o Silvado falou. Como alcançar essa gente, pastor? Eu penso que nós perdemos O ser humano, para mim, é o ser humano, independente da classe que ele esteja, tem as mesmas necessidades e as mesmas angústias.
se nós não nos esquecermos que o Senhor, como disse o pastor Juraci, caminha em nosso meio e dependermos, exaltarmos a Jesus, porque ele mesmo disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E um cuidado que nós precisamos ter é que, às vezes, nós ficamos embevecidos com os poderes temporais, com as riquezas temporais. Meu pastor, ele costumava dizer, meu pastor de adolescência, juventude e infância, que a nossa mão com relação aos poderosos deve ser sempre assim, para abençoar e nunca assim para pedir. Talvez o nosso fracasso em alcançar estas classes é porque nós estamos com a mão estendida demais para pedir e recolhida demais para abençoar. Talvez precisemos repensar essa nossa postura. Você concorda? Silvado, pode falar. Pode ligar o microfone. Um procedimento que eu tenho adotado e que tem dado alguns frutos, eu tenho o hábito de ir falar com os poderosos em momentos em que eu não tenho nenhuma queixa e nenhum pedido. E eu simplesmente vou e eu digo, eu vim até aqui para orar por você, porque você está numa posição chave na minha cidade ou no meu estado, e eu entendo que isso demanda muita responsabilidade e demanda temor a Deus para tomadas de decisões, porque suas decisões influenciam muitas pessoas. E é interessante porque eles não estão acostumados com isso. Quando um pastor chega perto, sempre vai pedir alguma coisa, né? E o que tem acontecido é que, quando eu faço isso, existe uma quebra, uma mudança de atitude, tem um segundo momento. Eu me lembro de um governador que, quando passou o primeiro momento que ele percebeu que eu realmente não tinha nada para pedir, quando terminou a oração, ele disse, eu posso anotar seu telefone? Porque às vezes a gente fica muito aflito mesmo. E ele anotou no telefone dele o meu telefone celular. Eu acho que essa conexão com os poderosos, que quando você consegue fazer com que eles percebam que eles também são seres humanos, faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pastor Ailton Desidério, a igreja, ao longo dos anos, passou a prestar atenção mais nas coisas do que nas pessoas. Qual a implicação disso, pastor? A implicação é que é uma distorção do evangelho, porque o evangelho ele tem a ver com a encarnação da mensagem do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. O prólogo de João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho usado uma expressão que é a seguinte, a igreja pregando um evangelho desencarnado, desossado, ou seja, um evangelho onde ele fica gelatinoso, sem o comprometimento com a pessoa. Então, esse evangelho que não se compromete com a pessoa, independente de qual seja a posição que ela tome, eu não vejo no Novo Testamento alguma referência de algum apóstolo, de algum líder indo ao império para poder orar pelo imperador. Mas eu vejo a orientação de que orem pelas autoridades. Entendeu? Eu vejo o evangelho no Novo Testamento chegando ao império através do contato com pessoas, as esposas, os escravos, e aí chegava no império. Mas eu não vejo o evangelho chegando no império por um outdoor, por uma presença até mesmo física, o que não quer dizer que não tenhamos relacionamento. Então eu diria que isso é uma falha da igreja, a questão de não valorizar a pessoa. Pastor Silvado, o que da igreja de antigamente está fazendo falta na igreja de hoje? Antigamente, quanto? O quanto você pode se lembrar? Do tempo do Belo, do tempo lá do Davi Malta. Eu acho que a igreja de antigamente ela tinha um senso de necessidade de evangelizar muito forte. Era muito clara essa determinação. Hoje nós perdemos isso, particularmente, eu digo, no nosso meio batista.
nós perdemos essa consciência de que nós precisamos ganhar pessoas para Cristo. Nós temos um sentimento mais de clube batista do que de igreja batista, com uma missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu sinto falta disso. Pastor Márcio, antigamente, na época aí do Israel Belo e do Silvado, existia nas igrejas batistas uma pessoa chamada evangelista. O evangelista era como se fosse, pastor Brandão, um plantador de igrejas. Ele abria ponto de pregação, ele abria núcleo familiar, e aí nascia uma igreja. Pastor Márcio, ainda existe evangelista ou não, e por que não? Pastor Lécio, eu estou ouvindo todo mundo com muita atenção e eu quero voltar à provocação da última live. E eu acho que tem um livro para ser escrito, não sei se vai ser o Belo, se é o Lécio, quem vai escrever esse livro, mas um livro que poderia chamar mais ou menos o seguinte: O Cativeiro dos Templos. Eu acho que pior que o cativeiro egípcio, pior que o assírio, tem sido o cativeiro dos templos. Nós estamos cativos dos nossos templos. Na verdade, não só a figura do evangelista, porque seria um dos dons. Eu acho que a igreja como um todo, precisa lembrar-se da missão dela na sociedade. Eu tenho muita dificuldade, eu sei que não foi a palavra do Belo, não quero alfinetar, não, mas eu não vejo problema nenhum em tomar café com o governador, nem com o prefeito. A questão é por que eu tomo esse café, a motivação do café. Agora, o contrário é perigoso, quando a gente não quer tomar esse café, quando a gente não quer ir na escola, quando a gente não quer ir no hospital, quando a gente não faz isso e não incentiva a igreja a fazer. Nós estamos cativos nos templos. E é perigoso, porque essa pandemia está passando e parece que a gente está querendo fazer um pouco mais da mesma coisa. A gente só vai pintar a igreja diferente, mas ela vai continuar cativa nela mesma. Pastor Wander, qual é o pior no sentido de aquilo que mais pesa, que mais prejudica a igreja de hoje? Lécio, essa é uma pergunta difícil, mas é exatamente aquilo que diferencia o propósito dessa live. O que mais pesa é quando nós não cumprimos a missão. A missão nos foi entregue, a missão foi revelada, mas nós estamos fazendo tantas coisas num ativismo muito forte, religioso, institucional, que a gente perde a essência da missão. Então, isso que está acontecendo aqui é fundamental para a gente recapitular essa missão e retomar a direção. A gente precisa aproveitar essa pandemia para fazer esse tipo de reflexão. E realmente eu concordo com os colegas, nós não podemos fazer da mesma forma e da mesma maneira no pós-pandemia. A igreja tem que ter aprendido alguma coisa. Nós precisamos, como líderes, e a responsabilidade é muito nossa, fazermos diferente. Vai surgir uma igreja online como nunca imaginamos. Já está surgindo. Nós vamos ter que repensar toda a nossa metodologia. Nós vamos ter que repensar nossa postura enquanto lideranças. Nós temos que repensar até a nossa postura denominacional, como chamamos. E tentar fazer alguma coisa criativa, mas que tudo isso nos traga de volta a essência da missão. Nós não podemos mais admitir essa perda, porque, para mim, esse processo de hoje também é escatológico. É um processo de finalização, é um processo que está predito, e a gente tem que aproveitar esse tempo para proclamar. É isso que eu tenho dito à minha igreja. Vamos aproveitar, vamos proclamar, vamos ser criativos para o estabelecimento do reino do Senhor na face da terra. Restaurar a missão que muitas vezes foi perdida na história. Pastor Paulo Ramos, por favor, queria que o irmão ligasse aí o seu microfone e respondesse a seguinte pergunta: o que a igreja de hoje precisa aprender com o mundo corporativo? O irmão que está diretamente ligado com o mundo corporativo,
o que o mundo corporativo tem de conduta que a igreja deve prestar atenção hoje? A defesa dos seus interesses, das suas crenças, dos seus valores e dos seus princípios. O mundo corporativo manda para o Congresso defender os seus princípios. Quando houve a PL 122, infelizmente, muito poucos pastores pagavam a sua passagem para ir lá defender crenças, valores e princípios que, infelizmente, os esquerdopatas queriam implantar no país. Aí nós silenciamos, não somos igreja profética. A igreja profética não pode ser alienada. Alienada é ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto. Nós temos que falar, proclamar, mas agora temos que procurar o nosso espaço. O mundo corporativo dá lição para a gente. A Souza Cruz vai lá defender os seus princípios para vender cigarro. E nós, quando houve a PL 122, quem foi que apareceu lá? Eu estava lá sempre, pagando a minha passagem. Vi muito pouca gente defendendo o quê? Batendo de frente contra a implantação de princípios, crenças e valores contrários àquilo que nós cremos. Silenciou. Então, nós temos que modificar. Igreja profética não tem problema nenhum, eu não vejo aí, concordo com o Silvado é 10, da gente sentar com o político. Agora, nós temos que, quando ele erra, discordar e dizer para ele, você errou, você está errado, não é assim que se faz, papapá. É esse que temos que fazer. Pastor Ailton. Eu quero fazer um contraponto na palavra do Paulão, que é sempre bem contundente, né? Esse viés da igreja poder ser profética e poder repelir as ações que sejam de governo, o sistema do mundo. O mundo não se converte. O mundo jaz no maligno. Então, imaginar que o maligno se converta é uma utopia de uma coisa que não é alcançada. A forma que nós temos de poder alcançar as transformações que nós precisamos alcançar, elas estão dadas na Bíblia. Observemos que no livro de Atos, como que o evangelho foi penetrando, e ele alcançou toda uma região. Depois, malignamente, ele foi desviado. Então, a estratégia nossa está dada na Bíblia. Eu vejo assim, essa questão da visão profética, de poder falar que é contra, que é a favor, que é isso, que é aquilo, tudo bem, mas a influência não se dá por isso. A influência se dá através de uma vida com uma outra vida. Por vezes, nós compramos a antipatia do povo. Ao invés de podermos conquistar o pecador, nós conquistamos a antipatia do pecador por conta de uma mensagem, muitas vezes baseada tão somente no preceito moral do que no preceito do evangelho. Pastor Josué Campanhã, pensando na liderança e pensando aí no que se tem falado sobre liderança enferma, liderança com a formação deficiente, liderança inepta, né? Você mesmo mencionou o tempo que você demorou para ter uma visão de discipulado. Qual é o caminho para quem percebe que está na trilha completamente errada como líder, centralizador, crônico, megalomaníaco, escravizado pelas estatísticas, carcereiro de si mesmo? Qual o caminho para retomar uma liderança saudável? Bom, eu creio que, como qualquer doença, dá para considerar isso, que a gente está doente, né, como líder. O primeiro caminho para você se curar de uma doença é reconhecer. E eu diria que esse é um caminho bem difícil, né? Para mim, pessoalmente, foi muito difícil abandonar aquele caminho que eu estava, porque você vai ficando cego nele, você vai gostando do poder, daquilo que eu chamo de os benefícios, né? Ou qualquer coisa desse tipo do poder, enfim, tudo aquilo que envolve uma função. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer. Você tem que se quebrantar, você tem que pedir misericórdia e graça de Deus, você tem que pedir para Deus te dar uma visão sobre o que é ser um discípulo. Para mim, pessoalmente, acho que se isso pode ajudar alguém, a coisa que mais me quebrou foi quando Deus falou, olha, eu não preciso de nada do que você faz, apesar de eu já ter pregado isso bastante, mas eu quero um relacionamento de amor com você. Amém.
Pastor Silvado, para poder fechar aqui, eu sei, isso foi tocado pelo Fernando Brandão, acho que o Wander também tocou nisso, mas eu queria fechar esse bloco, Silvado, pegando o que o Josué colocou aí, voltando na questão de liderança, seguinte, pequenos grupos, células, grupos caseiros, essa ideia da igreja nas casas, crescendo através dos pequenos grupos, a questão da liderança pastoral tem sido colocada como um dos grandes empecilhos para o crescimento da igreja. Você acha que houve uma história quando a igreja deixou de estar nas está havendo um abandono dessa estratégia de crescimento através dos pequenos grupos? E até que ponto a liderança tem responsabilidade nisso? Na realidade, o que nós temos é um crescimento dessa estratégia de pequenos grupos e de relacionamento discipulador. No meio batista, nós temos um avivamento acontecendo. As pessoas que não estão participando desse avivamento de pequenos grupos e vida discipular no meio batista estão perdendo. O trem da história está passando. E essas pessoas estão perdendo a bênção. Nós estamos com muitas igrejas, grandes, pequenas, no interior, na grande cidade, experimentando esse mover de Deus fantástico que está acontecendo. Mas fora do meio batista, também existe um mover de Deus fascinante no nosso país. Que hoje o grande crescimento da igreja evangélica no Brasil acontece através de pequenos grupos. E acontece através de discipulado, de várias vertentes de discipulado, mas aí o conceito discipular foi decretado, tem um desafio no mundo todo da década de fazer discípulos, da próxima década, 2020 a 2030, tem um movimento mundial da década de fazer discípulos. E as pessoas que não se envolverem nisso, elas vão perder uma onda do mover de Deus. Então, eu vejo que o pastor é a pessoa-chave para que a gente consiga que esse tipo de coisa atinja a igreja local, porque ele é o líder da igreja local, né? Uma pesquisa foi feita aqui nos Estados Unidos sobre a questão da igreja na pós-pandemia e o resultado canalizou para 3 afirmações. Isso é só para a gente alimentar a mente para o debate que vai vir agora no 5º bloco, né? Só avisando aí, informando os irmãos que a nossa live no Instagram ela caiu com 1 hora e 100% dos participantes voltaram imediatamente para a live. Estamos lá com agora 140 pessoas só no Instagram, direto nessa live. Graças a Deus por isso, né? Então, é o seguinte, na igreja pós-pandemia, vai precisar haver uma migração do conceito de membresia da igreja para o conceito de vínculos. Segundo, vai precisar haver uma migração do conceito de programas para o conceito de diaconia. E vai precisar haver uma migração da ideia de atividades para o conceito de relevância ministerial. 3 bombas atômicas boas para nossos. Somente um aspecto, tudo. Só isso. Quem tem para a igreja pós-pandemia. Vínculo é mais importante, a pessoa está vinculada é mais importante formalmente. A pessoa está envolvida em diaconia, em serviço, importante do que participar do programa. E a pessoa está envolvida mais importante do que fazer parte de atividade. Mexe com todo mundo. E introduz a 5ª e nossa live, que é um debate, não é? Debate interessante. Nós vamos coisa, com outras nem tanto. E agora nós vamos ter debate a partir de 4 facilitadores, pastor Israel, Josué Campanhã e Silvado, são os nossos facilitadores, e para cada deles tem debatedores. São 4 pequenos debates, colocações dos nossos facilitadores.
Então, caneta na mão, papel disponível, é hora da gente anotar, participar. YouTube, no Instagram, é hora de colher agora aí bastante. Sim, entabular um debate. E o debate precisa por uma regra básica. Nós debatemos ideias e opiniões, mas sempre tomando um cafezinho com quem fala, a harmonia com quem fala, porque isso faz bem para todos nós. Então, vamos lá. Isaac, depois de ouvir tudo que você ouviu e depois de ler tudo que você já leu, e olha que é bastante... Depois, como é que você fecha aí, na sua visão, a ação que a igreja deve praticar? Eu diria a seguinte frase: no mundo pós-pandemia, a igreja precisa abraçar e praticar a seguinte missão. Qual é ela, Israel? Lécio, uma informação preliminar é que o seu som, por alguma razão, está chegando ruim aos participantes. Okay. E a segunda é que nas redes da nossa igreja, que está retransmitindo, a Igreja Batista Itacuruçá, inclusive meu Instagram, Israel P. Azevedo, estamos com 200 pessoas ao vivo conosco, esse número vai crescer muito a posteriori. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa. Eu, como sou um facilitador, eu quero apenas colocar uma frase velhíssima, não é? E a frase, mais ou menos, é esta: se a igreja fosse retirada do mundo, quem é que notaria a sua ausência? Ou seja, nós, de fato, à luz do que estamos falando, não temos sido triunfalistas demais, falando em transformação pessoal, em transformação social, quando não é isso que nós vemos em nossa sociedade. Será que nunca veremos? Talvez por aquilo que falou o Ailton, de que o mundo jaz no maligno, não importa o que nós façamos, as luzes não vão prevalecer e as trevas é que vão dar as cartas. Penso que essa é a temática. Estamos aqui para quê? Para alvoroçar o mundo. Temos alvoroçado o mundo, temos igrejas cheias e o mundo continua vazio de graça, vazio de amor. Penso que esse tem que ser o tema que tem que nos mobilizar, porque o resto não faz nenhuma diferença. Jesus, então, no resumo que faz o evangelista Marcos, não é? Pregava, ensinava e curava. E quando João Batista quer saber o que acontecia, ele fala de transformações. Eu acho que esse é o critério que deve nos ligar na prática de Atos, na prática de Mateus, esses versículos, outros que eu também mencionei de raspão, como ligar no céu e na terra. O critério tem que ser esse, o da transformação. Se não há transformação, tem alguma coisa errada. Acho que esse é o ponto. Sua vez, Márcio, de debater com Israel. Quem sou eu para debater com Israel? Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que o lugar mais seguro para o navio é o porto, mas ele foi feito para cruzar mares. A igreja é o lugar mais seguro para o cristão ficar, mas não foi para lá que ele foi chamado. Ele passa por lá, ele pode até se alimentar lá, mas ele precisa cruzar mares. Eu continuo insistindo que a gente precisa realmente dissecar a etimologia das palavras. O templo, o que é a igreja. A gente sabe disso, o conceito está muito claro na minha mente, na sua, de todos nós, mas na prática isso não está claro. E não está claro porque isso não acontece na prática. Toda vez que a gente faz uma afirmação, toda vez que a gente cria uma sentença, uma estratégia, tudo volta para o templo. Está tudo dentro do templo, está tudo dentro daquele ajuntamento. As pessoas são capacitadas para cruzar os mares, para tocar na sociedade, mas não como
estrutura, como pessoas. E a gente tem dificuldade de treinar, capacitar o nosso pessoal para isto. Por isso que Laurie Kerg, volto no livro 7 Áreas de Influência, é muito feliz quando mostra que nós precisamos permear a sociedade como um todo. E me parece que a gente não está fazendo isso. E essa pandemia, ela nos permite parar um pouco desse ativismo religioso para poder reorganizar o nosso conceito e a nossa missão do corpo de Cristo, das pessoas, estejam elas aonde estiverem. Pastor Wander, embora você esteja alocado para um debate daqui a pouco também, eu queria colher a sua visão sobre o postulado do Israel. Como que você reage ao que Israel colocou? Eu concordei com aquilo que o Belo está colocando e entendo que nós precisamos restaurar algumas coisas. É muito forte para mim a ideia de nós termos crescido numericamente no Brasil ao longo dos últimos anos, mas nós não termos efetivamente transformado algumas coisas. O mundo jaz no maligno, Ailton já citou isso, é verdade, mas eu acho que nós tínhamos que ter um impacto maior. Onde nós estamos errando? O que nós estamos fazendo de errado? Nós crescemos muito, é verdade, mas aí fica uma outra reflexão sobre a nossa qualificação, sobre a nossa qualidade. Um cristianismo de qualidade. Cristianismo de qualidade eu estou chamando daquele cristianismo que vivencia o evangelho do Novo Testamento. As questões de santidade, de oração, de palavra, de comunhão, de discipulado. Será que é isso que nós estamos promovendo? Será que nós estamos fazendo isso? Nós, líderes, somos fundamentalmente responsáveis? Então, eu fico extremamente incomodado quando eu vejo o crescimento das nossas igrejas, da minha igreja, da sua igreja, das igrejas do Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós não temos efetivamente uma melhora de qualidade de vida espiritual da sociedade como um todo. Muito bem. Israel, você pode fechar agora arriscando uma declaração, uma afirmação de missão. Riscando ou arriscando? Para ficar bem claro para mim. Arriscando. Arriscando. Assim como você citou uma declaração batista muito antiga sobre a nossa identidade e missão, penso que devemos novamente voltar os nossos olhares para os ensinos de Lausanne. O evangelho todo, ao mundo todo, em todos os lugares. E o que é o evangelho? Quando Jesus disse que veio para proclamar liberdade aos cativos, e todo aquele texto citando Isaías, ele foi expulso da sinagoga. Nós temos merecido ser expulsos com a nossa pregação. Acho que a igreja precisa ter uma postura jesuânica, fazer como Jesus Cristo fez e proclamar esse evangelho todo, não só um pedaço do evangelho vertical, não só um pedaço do evangelho horizontal, mas o evangelho integral, não é? Eu não gosto da expressão missão integral, porque se é missão, é integral, não há outra. Bem, muito bem. Vamos aí construindo, né? Pastor Juraci Bahia agora é o facilitador. Como é que você junta tudo isso aí, Juraci, numa reflexão aí, de uma construção final sua sobre a missão da igreja? Eu gostei muito, se não me engano, foi o pastor Wander quem falou que nós temos que refletir. Eu amo essa ideia. Nós viramos um pouco mais sol. É porque o seu ainda não foi totalmente editado e publicado, por isso. Houve uma interrupção espúria. Pode continuar, pastor Juraci. Os cabelos brancos dele, a gente respeita. Veja só, nós
passamos a ser mais sol e menos lua. Nós assumimos as rédeas. Nós usamos muito, inclusive hoje aqui, eu e todos nós, talvez, nós somos muito executivos, nós estamos fazendo a coisa, entende? E quando nós assumimos as rédeas da igreja, seja isso chamando de clero ou não, entende? Para nós, o Senhor ficou mais distante. Eu gosto da ideia de que a nossa missão está completamente relacionada à missão do Cristo. Jesus Cristo está fazendo algo neste nosso mundo e nós refletimos isso, nós cooperamos com isso. Eu me penitencio quando não mencionei lá no bloco do abandono, não mencionei a questão da unidade da igreja. Nós precisamos, tudo que nós precisamos é estarmos unidos no Cristo, e o reino vai acontecer neste mundo. As pessoas vão aceitar a Cristo, vão ser convertidas por conta da nossa unidade, e a nossa unidade é a nossa unidade em Cristo, nem a unidade nós produzimos. À medida que no devocional nós nos aproximamos do Cristo, ficamos mais próximos. Ele é o ponto de convergência, né? Nós estamos muito longe uns dos outros, mas muito mais longe do que no tempo de Neemias. Cada um de nós tem o seu projeto. Então, a missão da igreja fica muito difícil, porque não é missão da igreja, é missão da minha igreja, é missão minha. Todos temos que abraçar a missão que é o Cristo, né? Do Cristo. E aí a coisa vai andar. Brandão, agora é hora do debate. Juracy fez o postulado dele e agora você e o Paulo Ramos vão debater esse postulado. Pode começar contigo, querido. Lécio, são muitas questões para a gente abordar. Eu queria até fazer menção ao bloco anterior, eu não estava escalado no bloco anterior, mas eu queria só fazer o seguinte comentário: a gente não pode confundir militância política da igreja com voz profética. Acho que a igreja no Brasil está se metendo numa tremenda encrenca, se metendo em militância política. Isso vai ser um desastre, essa confusão. Eu acho que a igreja tem voz profética, vivendo intensamente o Evangelho de Cristo Jesus. E político entende bem e sabe manobrar poder e gerar capital político. Muitos líderes se iludem com políticos, achando que eles estão conosco, com o Evangelho e tal. Ele quer o capital político. Então, é importante quando o pastor Silvado disse que nós temos que nos relacionar com a pessoa, não com o poder. E tem muito líder de igreja, muitos evangélicos, muitas igrejas que gosta de flertar com o poder. E esse poder não interessa a igreja, só tem um poder que interessa a igreja, é o poder de Deus, é com esse poder que a igreja tem que se relacionar. Amigo, desculpa, porque esse foi do bloco anterior, mas eu não podia deixar de falar isso nesse momento no Brasil, que me preocupa muito esse assodamento, essa sede da igreja de estar no poder. E Deus não chamou a igreja para estar no poder, mas para que o poder dele se manifestasse por meio da igreja. Militância política é outra coisa, independente de partido, coisa e tal. Então, voltando aqui à questão da missão da igreja, o pastor Juracy falou da missão do Cristo. Irmãos, olha, tem algumas questões que a gente precisa, assim, eu quero sair um pouco do protocolo para tratar esse ponto aqui, pastor Lécio, que é o seguinte: a igreja do Senhor Jesus, a missão do Cristo, no Evangelho diz que Jesus percorria as aldeias, vilarejos e pregava o Evangelho, curava, transformava vidas. A igreja do Senhor Jesus é a igreja da rua, a igreja dos becos, das esquinas, a igreja não é do templo. Nós temos copiado o modelo americano aqui no Brasil de uma estrutura para dar aos membros da igreja um conforto, que isso não vai deixar os crentes sair da igreja. A igreja está oferecendo uma estrutura de conforto, de programa para os crentes, que virou um clube maravilhoso. Aquela igreja do ar livre domingo à tarde, aquela igreja que estava nas ruas, que tinha, como disse o pastor Silvado, a questão da evangelização como um foco, como uma prioridade, aquela igreja recuou. Hoje nós temos o evangelho confortável, por isso que não há transformação mesmo não na sociedade. Tem um monte, a igreja cresceu e nós estamos desfrutando desse crescimento dentro dos templos, uma igreja de programa, quando na verdade a igreja, o ministério, a missão de Cristo é estar
com aqueles que necessitam da graça dele. A igreja é de fora, a igreja não é para dentro, a igreja é para fora. O grande problema hoje, o grande problema da igreja evangélica brasileira, no caso nós batistas, é que nós viramos a nossa missão para dentro da igreja, para dentro do templo. E a missão da igreja é para ser executada, exercida fora da igreja, porque Cristo está voltando. E isso todos nós sabemos. Enquanto é tempo, vamos cumprir a missão que ele confiou a cada um de nós, a missão de transformação do mundo pelo poder de Deus, não pelo poder da política. Não é o avanço em cargos políticos e posições políticas que vai dar poder para a igreja se multiplicar. Amém. O evangelho não precisa do poder econômico nem do poder político para se multiplicar. Precisa do poder de Deus. Amém. Amém. Eu ia deixar o Fernando para o final para ele fazer o apelo, mas já fez agora, então já vamos levantar a mão aí. E amém por isso aí, né? Paulo Ramos, missão da igreja, Juraci Bahia, fez aí, levantou a tese, ligue o seu microfone e fale. Qual é a sua posição? Concorda com ele? É por aí mesmo? Eu tenho um posicionamento assim, não é discordando não, mas muito pelo contrário. Mas eu tenho algumas óticas diferentes. No seguinte, o Márcio Santos falou uma coisa muito importante. Ele falou sobre um livro muito importante que existe, sobre as 7 áreas que a igreja tem que influenciar. Não é verdade, Márcio? Você disse esse livro é 10. Esse livro é 10. A igreja tem que influenciar. Influenciar não quer dizer se vender. Por exemplo, a igreja tem que influenciar a área cultural. Nós somos contra a cultura, sim, mas temos que influenciar com a nossa contracultura a área cultural. Nós temos que influenciar a área política sem nos vender e sem fazer militância partidária. Mas nós temos que estar lá para profetizar, contestar o valor político que venha querer mudar, não é? Coisas da Constituição, não é? Ou o Supremo, seja lá, que venham de encontro, não é ao encontro, mas de encontro aos nossos princípios. Nós temos que influenciar a área de entretenimento. Nós temos que influenciar a mídia. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, uns 50 anos atrás, em igrejas pentecostais, era pecado ter televisão em casa. Então, nós temos que influenciar, não podemos ficar com medo, não. Então, eu fico feliz hoje que a televisão hoje está cheia, a internet hoje é uma bênção. Esse é o meu ponto de vista. A igreja tem que influenciar. Juraci, sua oportunidade de fechar e bater o martelo na cabeça do prego. Não, eu só insisto nessa tecla de que nós estamos sendo comandados. Jesus disse, não saiam de Jerusalém enquanto o poder não descer. Nós somos comandados, nós não estamos com as rédeas da igreja na mão. Essa coisa de que nós somos donos, que seja de um pedacinho do reino, está bastante esquisita. Nós temos que clamar para que as nossas consciências se encham do comando de Deus. Quem está executando uma missão é o Espírito Santo. Como disse alguém, a missão tem a igreja, e não a igreja tem uma missão. Nós somos propriedades, exército, discípulos, servos de alguém que está executando uma missão. E o nome dele é Jesus Cristo. Bem, muito bem. Terceiro facilitador agora na construção desta visão de missão é o pastor Josué Campanhã. Sua oportunidade, querido. Bom, deixa eu tentar levar, talvez, para um lado mais prático para quem está ouvindo, porque a gente está chegando mais para o fim, e trabalhar um pouquinho a questão da execução da missão, porque eu acho que talvez todo mundo já tenha uma consciência bem clara, assim, de que nós estamos longe da missão, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente sai do ponto que a gente está e vai para ela? Talvez uma primeira coisa a considerar é que a gente teve um tempo da igreja só do templo, a gente de uns 20 ou 30 anos para cá passou a ter o tempo da igreja templo mais casas, e agora a gente tem que aproveitar essa disruptura que a gente está vivendo, essa crise, para caminhar para a igreja templo, casas e internet.
Então, não é uma ou outra, mas são todas ao mesmo tempo. E isso leva a gente a ter que refletir que, na verdade, a mesma coisa aconteceu com a igreja primitiva. A igreja primitiva, na perseguição, que foi uma crise, teve que sair do estágio em que ela estava para ir para um novo estágio. E, se a gente está relacionando isso com a missão, eu diria que a missão foi cumprida por meio da perseguição. Então, se a gente traz isso para esse momento, a missão vai ser cumprida por meio da pandemia. É uma coisa que talvez muitos pastores estão querendo voltar ao estágio anterior logo, mas que, na verdade, não vai ter estágio anterior. A gente vai para o próximo, que envolve essas três coisas. Isso leva a gente a pensar um pouquinho na questão do discipulado, que foi mencionado por tanta gente como um ponto crucial, de que a gente poderia pensar, fazendo uma comparação com a epidemia, que o discipulado pode se transformar numa epidemia do bem, vamos chamar assim. Por quê? Porque talvez a gente esteja vivendo uma pandemia errada na igreja, que eu chamo de a pandemia do foco. Nós estamos completamente fora do foco em muitas situações. Então, nós precisaríamos ir para uma pandemia voltada para as 7 áreas de influência, voltada para tudo que a gente quer alcançar, pensando em como o discipulado pode se transformar nessa pandemia do bem. E aí, isso implica em sair de estrutura para processo, sair de atividades para discipulado, sair de cargos para líder-servo, sair de manutenção para influência e sair de exaustão para transformação. Eu diria que a eficiência agora não vai ser medida pela presença ou pelo número de atividades que a gente tem, mas a eficiência vai ser medida pela entrega, e essa entrega está baseada no discipulado. Em debate, Wander Gomes e Ailton Desidério. Começa com você, Wander. Tem que desmutar aí o microfone primeiro. Gostei muito do que Josué está dizendo sobre esse novo momento no templo, nas casas e online. Mas eu creio que nós temos que trabalhar a mente de cada crente, a transformação da mente. E essa transformação de mente que vai gerar o que o pastor Josué acabou de colocar com muito boa propriedade, com muita competência, essa transformação de mente vai se dar num discipulado individual. Você só vai ter uma igreja eficaz e eficiente no templo, nas casas e online, se a mente de cada um estiver sofrendo uma transformação, uma metamorfose, sobre a missão da igreja, sobre a missão de cada um e o que o indivíduo tem que fazer. Nós temos que voltar a trabalhar o indivíduo, esquecer por hora as questões das massas, porque se nós não trabalharmos a mente do indivíduo, essa transformação da mente do indivíduo, nós não vamos conseguir fazer um novo momento depois dessa pandemia. Vamos trabalhar esse discipulado na mente individual de cada um. Amém. Amém. E aí, pastor Ailton? Lécio, você lembra do professor Adalberto, não é? Quando ele pregou na capela, falando sobre o conselho de Jetro, que ele falou que a crítica ela é o mérito e o demérito de poder apreciar uma situação. Então, não tem crítica positiva, não tem crítica negativa. O que eu quero colocar com isso é o seguinte, frente a um fato histórico como este da pandemia, parece que, por vezes, e a provocação com o Josué é essa, que está tudo errado. E que nós temos que fazer tudo de novo, não é? Tem que reescrever. É como quando eu fiz o mestrado, para poder escrever lá no final, eu sempre estava querendo reescrever, a professora falou assim, você tem que parar e tem que escrever, não tem que ficar tentando reescrever. Está tudo errado? Não está tudo errado. Tem como voltar atrás ao tempo do ar livre? Não tem como voltar atrás do tempo do ar livre. Entendeu? Então, tem uma questão que é híbrida. A internet, ela está para poder ser usada, mas ela não pode ser cultuada como sendo a nova grande saída da igreja. Eu acabei de assistir aqui um vídeo de um doutor falando sobre as influências no próprio corpo, sobre a internet. Dos grandes lá no Vale do Silício, onde as pessoas que são os caras lá do Facebook e do Google, onde eles colocam os filhos para poder estudar numa escola, onde os filhos não têm acesso à internet, ou a tecnologia até os 10 anos de idade. E aqui está falando que já tem que começar com 2 anos. Então, parece-me que a coisa fica meio pendular. Está tudo errado, vamos fazer tudo de novo. Vamos repetir um novo erro.
falando aí em seminário, em professor de seminário, você faz a nossa mente viajar longe, rapaz, viajar longe. Eu me lembro de um professor, um certo professor de metodologia da pesquisa, que disse que encontrou um aluno subindo a colina de Itacuruçá e perguntou para o aluno assim: de onde você está vindo? Aí ele falou: eu fui pregar no ar livre. Aí ele perguntou: quantas pessoas tinham lá te ouvindo? Aí o aluno respondeu: tinha umas 3. Aí ele respondeu: então você foi pregar para o ar livre. Josué, sua oportunidade de fechar essa sua reflexão depois dessas reações. Eu creio que uma palavra central está nisso que o Wander colocou: o discipulado é individual. E uma das melhores expressões que eu gosto de discipulado é transfusão de vida. Quando alguém está morrendo e precisa sangue, é o sangue do outro que entra na veia, que recobra a vida da pessoa. Então, eu faço uma correlação com o momento que a gente está vivendo, quando eu falei que podemos espalhar uma pandemia de discipulado no aspecto positivo. É de que, do mesmo jeito que o coronavírus, no coronavírus, o contágio é pessoal, no discipulado, ele também é pessoal. Você contagia uma outra pessoa com o sangue de Jesus, porque aquilo já inundou a sua vida. Então, para mim, a execução da missão da igreja está no discipulado, porque o discipulado mexe com a adoração, com o evangelismo, com as finanças, com os relacionamentos, com a família, com todas as outras áreas. E eu diria que talvez, se a gente quer ajudar as igrejas nesse momento, nós precisamos ajudar os pastores a serem estratégicos e precisamos ajudar os profissionais a serem missionais, olhando não só as áreas de influência da sociedade, mas como ele faz essa transfusão da vida de Cristo nele, na vida da sociedade. Muito bom, muito bem. E com essa fala do Josué sobre a execução da missão, a gente vai para o último facilitador da live, que é o pastor Silvado, sobre como você elabora, Silvado, essa questão da missão depois de tudo que nós conversamos aqui. Eu queria retornar àquele tema dizendo que a igreja precisa promover a glória de Deus. Eu acho que, fechando todo esse tema da missão, nós existimos para promover a glória de Deus. A igreja, ela é a presença de Cristo nos dias de hoje na sociedade. Ela vive assim e é por isso que ela promove a transformação de sociedades, povos, fazendo discípulos. É Jesus caminhando em carne e osso nos nossos dias. A igreja desse novo normal, ela vai ser muito desafiada a viver a realidade presencial e a realidade online, na internet, como já foi falado aqui. E ela vai ser desafiada a viver a vida simples. Esse que é o grande X da questão. O Greg McCall, no seu livro Essencialismo, ele trabalha com muita propriedade esse tema do olhar e dizer o quanto de atividades nós tínhamos quando estávamos no templo e que não tivemos durante todos esses meses e não precisamos voltar a ter. Esse é o grande desafio. O que é essencial para a jovem igreja brasileira? Eu concordo com Josué, uma epidemia discipular. Nós precisamos de uma epidemia discipular para aprofundar o conhecimento bíblico e de vida cristã da igreja brasileira. Vida cristã mais leve, mais significativa, mais contundente, mais focada. Quais são as disciplinas básicas para nós vivermos a vida cristã? Vamos passar isso, vida na vida, um para o outro, e viver isso nas casas. Eu não preciso ir no templo, eu não preciso de salas, eu não preciso de estacionamento. Eu posso fazer isso online, eu posso fazer isso num restaurante, eu posso fazer no escritório, nas fábricas. A liberdade que nós estamos encontrando, ela é maravilhosa. Assim como o Evangelho encontrou liberdade nas estradas romanas no primeiro século com a perseguição, e o Evangelho saiu de Jerusalém, em 2020 o Evangelho encontrou liberdade e saiu dos templos e foi para a internet.
Deus seja louvado. Amém, amém. Para debater com o professor pastor Silvado, nós temos o pastor Técio, que estava com o violão, até achei que ele ia cantar alguma música para a gente, e o João Emílio. Vamos debater. Começa com você, Técio. O Silvado chutou a bola, lançou, é hora que você está no meio de campo, é hora de você pegar e partir para o ataque. Vou partir para o ataque, vou passar daqui a pouco para o João Emílio, que é um artilheiro de primeira. Eu acredito que essa consideração que o pastor Silvado fez é muito importante, e vivemos um momento hoje onde não temos como voltar atrás. O que nós descobrimos foi que nós tínhamos uma estrutura, por vezes, muito pesada. Uma estrutura que, às vezes, até era impeditiva para o desenvolvimento de alguns cristãos. Porque se ele não pudesse estar no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, numa sala da EBD, aí ele não poderia cumprir todos os critérios, todo o processo, para que ele, então, pudesse ser integrado na igreja, ser batizado e etc. Nós achávamos que o nosso ministério, né, estava restrito àqueles dias onde nós encontrávamos as pessoas. E eu, de fato, não acredito que nós vamos substituir, do ponto de vista de abandonar a ideia do templo, do local, mas nós ganhamos, nós ampliamos o nosso alcance. E cabe a nós, pastores e líderes, não desprezarmos essa oportunidade de amplificação do nosso ministério. Amém. De Irajá, pastor João Emílio, debatendo com o Técio e com o Silvado. Eu estou num grau de concordância hoje com o pastor Silvado, assim, tão grande, mas agora queria fazer uma ponderaçãozinha aqui. Irmãos, daqui a um tempo nós vamos estar fazendo uma live, nós vamos estar debatendo os efeitos negativos da igreja centrada na internet. E se der um coronavírus na internet, nós estamos lascados. Há pessoas que estão jogando todas as fichas de que o templo acabou. Eu acredito que daqui a pouco vai ter muita gente correndo atrás de templo. As crianças, por exemplo, eu tenho uma adolescente e um menino aqui. Todo mundo sabe que a educação infantil online não funcionou. Está um quebra-galho geral. Os pais estão simplesmente apavorados. Não é a mesma coisa. Ensino à distância é o ensino do futuro. Medicina não faz assim, direito não faz e várias áreas não fazem. A solução de todas as coisas não está na internet. A solução de todas as coisas não está na internet. Essa mudança veio e vai ficar, só que os efeitos colaterais ainda descobriremos. Silvado, a responsabilidade agora é de colocar tudo isso aí na mesma panela, cara. Tem que dar o microfone, liga o microfone. Eu acho que o grande desafio é a gente perceber aonde cada pessoa está. Aí, aqui em Curitiba abriu, o Estado deu permissão de nós voltarmos a nos encontrar presencialmente. Eu tenho pessoas nos condenando porque nós tivemos culto presencial. Eu tenho pessoas que estão querendo vir, estão com medo de vir. E eu tenho pessoas que foram os primeiros a se inscrever e os primeiros a chegar para o culto presencial e achando a coisa mais linda do mundo. A grande dificuldade do líder é conseguir identificar as pessoas onde elas estão e ajudar as pessoas a irem na direção que ele, como líder, está percebendo que é a direção do futuro. Eu creio que esse é o nosso grande desafio. Então, eu acho que é importante nós, como líderes, discutirmos, nós buscarmos em Deus essa percepção do futuro, da direção do futuro. O líder sempre está um passo na frente da congregação, por isso que ele é líder. E ajudar respeitando o ponto onde as pessoas estão,
ajudar as pessoas a irem na direção que ele entende que é a direção adequada. Então, ele cresce com as pessoas, ele ajuda as pessoas a crescer nesse processo de percepção da realidade. Eu costumo dizer que uma das grandes tarefas do líder é interpretar a realidade para os liderados, para que eles possam, ao entender a realidade, fazer escolhas e crescer nesse processo. Eu vejo que o grande desafio nosso é aproveitar o potencial que foi aberto e que está diante de nós. Os paradigmas estão sendo quebrados. E quem não aproveitar as quebras de paradigma vai se descobrir sozinho num quarto escuro. Esse que é o triste. E, infelizmente, nós vamos ter algumas pessoas que ficarão assim, porque a vida vai continuar usando a igreja online, usando os recursos online para ministrar e para espalhar o evangelho. Sem dúvida alguma. Pois não, Juraci? Eu não sei se para o Fernando Brandão ou se para você, talvez um tema para um próximo possível encontro seria toque. Templo, online e casa. Como é que eu treino, capacito os membros da minha igreja e a mim mesmo ao toque? Muito bem, obrigado pelo toque aí. Agora, a minha sugestão é que nós fechemos essa live, uma trilogia. Fizemos uma sobre a igreja pós-pandemia, essa sobre a missão, e a sugestão é que façamos uma última live na próxima quinta-feira sobre o pastoreio do rebanho de Deus. Preparo teológico, pregação e cuidado pastoral pós-pandemia. E aí todos vocês já são convidados, vou mandar depois o convite individual, e aí nesse contexto de a gente pensar no pastoreio do rebanho de Deus, a gente faz como tema transversal essas 3 dimensões aí que o Josué levantou e muito bem, que é igreja, templo, casa e realidade online. Então, se vocês concordam, quinta-feira a gente fecha a trilogia e com isso a gente encerra a nossa contribuição sobre reflexão sobre a igreja após pandemia. Hoje, o alvo foi refletir sobre missão. Muita coisa boa, muita coisa importante, que todo mundo que assistir a live vai poder tirar, escrever, anotar e destrinchar com a sua liderança. Eu creio que muita coisa positiva. Eu saio dessa live extremamente grato a cada um de vocês. Cresci muito, ouvi coisas importantes demais que eu anotei aqui. E quero terminar com um texto bíblico que foi mencionado. Jesus ia pelas cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de enfermidades. Né? Querido Lécio. Essa é a perspectiva querigmática da pregação, a perspectiva didática do ensino e a perspectiva terapêutica, né, da cura. E encontrar caminhos na pós-pandemia para exercer esse ministério é o nosso desafio, linkando aqui com a próxima live. Acredito que alguém pediu aí uma palavra antes de encerrar. É o Fernando? É o Fernando Brandão. Eu queria não é o pedido de oferta, não, é, Fernando? Não, mas eu posso fazer também, se o irmão permitir. Foi não, Fernando. Contato conosco, Missões Nacionais. É pertinente. Eu queria só uma réplica rapidamente, Lécio, porque eu mencionei sobre o ar livre, e eu vi que algumas pessoas comentaram aí sobre essa questão de ar livre. Eu não defendi aqui volta de ar livre, mas quando eu falei que a igreja tem que ter uma visão para fora, o ar livre tinha 2 coisas que nós perdemos: a intencionalidade de ganhar pessoas para Jesus e essa paixão pela evangelização. Não temos o ar livre, eu não acho que tem que ter ar livre mais não, mas a igreja perdeu essa intencionalidade e essa paixão pela evangelização. Certo, não temos o ar livre, e o que é que nós temos hoje? Os crentes estão com essa paixão pela evangelização e essa intencionalidade para ganhar pessoas, porque o cara tinha que ter coragem para pegar um megafone, uma caixa de som, ir para a beira da rodoviária domingo à tarde e ficar lá com a Bíblia aberta falando, às vezes ridicularizado. Agora, que a igreja perdeu essa intencionalidade e essa visão de evangelização, perdeu. Ou o que os crentes estão fazendo hoje? Aí que o chamado
para o relacionamento discipulador, para o discipulado, que esse é o momento que nós não podemos perder a oportunidade de relacionamento para multiplicar e ganhar muita gente para Jesus. Intencionalidade e paixão pela evangelização. Obrigado, um beijo para todos. Lécio, Brandão, quando você falou, eu entendi perfeitamente, e não foi um contraponto, assim, no sentido do que você estava querendo ilustrar. A questão é da seguinte maneira: nós temos uma realidade, e quando a gente enfrenta uma realidade, a tendência é poder querer voltar a uma prática do passado. Nós temos que nos reinventar, tá? E de outro modo, quando nós falamos de evangelismo hoje, o evangelismo que foi feito atrás não redundou em discipulado. Não redundou em discipulado. Aqui já foi dito várias vezes isso. Então nós temos que pensar o que é esse evangelismo que nós estamos querendo produzir atrelado ao discipulado. O que está acontecendo aqui na live é um bom exemplo da necessidade da gente fazer uma live sobre pregação, né? A capacidade da gente concluir. Agora saber encerrar. Olha aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês. É demais, sabe? É um banquete. Eu tenho certeza que cada pastor, cada líder, com essa live, vai ter muita coisa para anotar, para aplicar a sua própria igreja, a sua própria organização, a sua própria realidade. Muito obrigado, Vander, João Emílio, Josué Campanhã, Fernando Brandão, Roberto Silvado, Juraci Bahia, Israel Belo, Ailton Desidério, Paulo Ramos, Márcio Santos, muito obrigado. Eu sei que vocês todos são pessoas extremamente ocupadas, envolvidos com o ministério, e vocês separaram esse tempo para estarmos juntos. Se puderem estar juntos na próxima quinta-feira, vamos fechar essa trilogia sobre o pastoreio do rebanho de Deus, preparo teológico, pregação e cuidado pastoral. E vamos voltar a pensar na pós-pandemia. Pedir ao pastor João Emílio que ore por nós, ore pelo ministério e ore pelas igrejas que estão aí representadas por tantos que estão conosco nessa live. E eu quero deixar aí uma palavra de gratidão a todo mundo do Facebook, do YouTube, do Instagram, as pessoas que estão nas redes da Igreja de Itacuruçá. Mais uma vez, Elimane, muito obrigado por sua participação aí como nosso técnico. Obrigado, pastor Márcio, pelo apoio da Convenção Batista Mineira. E, internauta, estamos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Pastor João Emílio, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por tua grandeza, por tua bondade para conosco. Agradecer, Senhor Deus, pelas vidas das nossas igrejas e por tantas coisas maravilhosas que têm acontecido, transformações de vidas, discipulado, demonstração de generosidade no meio desse momento difícil de pandemia, nossas igrejas ajudando seus membros. Louvado seja o teu nome. Também, Senhor, pedimos agora pelos desafios que já estamos vivendo neste momento e os que viveremos adiante. Suplicamos o teu poder, a tua graça, a atuação do Senhor através de nós, seja de que forma for, usando, Senhor Deus, os instrumentos que tivermos às mãos, a internet, o templo, as reuniões virtuais, as físicas, presenciais, seja o que for, Senhor, através da tua palavra pregada de modo escrito ou proclamada, Senhor Deus, por um pregador ou um professor, e suplicamos que as necessidades, Senhor, do Brasil encontrem respostas através da proclamação da igreja, que influenciamos, Senhor Deus, a sociedade brasileira com o nosso caráter cristão, que a sociedade brasileira tem interesse por nós, não por sermos pessoas, Senhor Deus, barulhentas no sentido negativo, mas barulhentas no sentido de transformar o mundo pelo exemplo, uma chamada de atenção pelo caráter, que nós sejamos o povo do caráter de Cristo, da mensagem do Evangelho. Nós pedimos por todos os participantes aqui agora, os debatedores, mas também por todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam e nos acompanham agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Elimane pode aí fechar a nossa live. Obrigado a todo mundo que está nas redes sociais. Graça e paz. Até quinta, se Deus permitir.